Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Ascaris lumbricoides, esse parasito tão comum em regiões tropicais e subtropicais. E vamos falar um pouquinho da sintomatologia da ascaridíase e das principais medidas profiláticas e diagnóstico parasitológico também. O Ascaris lumbricoides pertence ao reino Animalia, ao filo Ascomynths, classe Nematoda, ordem Ascarididae e família Ascarididae. É um nematóide de grande porte, né? Ascaris podem chegar até 40 centímetros de comprimento. Eles são conhecidos popularmente como lombrigas, vivem no intestino delgado do homem, são dioicos, quer dizer, você tem o macho e a fêmea. São monoxenos, o ciclo de vida que não envolve outro hospedeiro, apenas um. E as fêmeas são ovíparas, quer dizer que elas eliminam ovos e ovos ainda não são, quando eliminados, eles ainda não são infectivos ao homem. O Ascaris é um geominto, quer dizer, que ele é um parasito que é transmitido pelo solo. Além do Ascaris, a gente tem os ancilostomídeos, como Necator americanus e Ancylostoma duodenale, e Strongyloides stercoralis. A ascaridíase é uma doença que afeta em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o mundo. É um parasito cosmopolita, a gente basicamente encontra em todo lugar do mundo, mas é mais comum em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, especificamente, é comum em zonas rurais e periferias urbanas e está associado com pobreza, com falta de higiene, condições sanitárias e também com educação. Não é incomum nesses locais a gente ter indivíduos com infecção múltipla, né? Apresentar, além do Ascaris, outros geomintos também. A transmissão é do tipo fecal-oral, quer dizer, água ou alimentos contaminados com ovos desse parasito. Embora a ascaridíase possa ocorrer em indivíduos adultos, ela é mais comum e de maior morbidade em indivíduos de 2 a 10 anos de idade, então indivíduos na fase pré-escolar e escolar. Está associado tanto com desnutrição quanto a alterações cognitivas como déficit de aprendizagem. No Brasil, todos os estados contêm as ascaris, né, indivíduos infectados com ascaris, mas é mais comum nas regiões norte, nordeste e menos comum sudeste, sul e centro-oeste do país. Vamos falar um pouco sobre a morfologia desse parasito. Então ele é um nematóide, então com certeza ele tem o corpo cilíndrico, são vermes longos e têm as extremidades afiladas. O tamanho dos indivíduos vai depender muito, a gente diz que pode chegar até 40 centímetros, mas vai depender do status nutricional do indivíduo, né? Os indivíduos mais bem nutridos tendem a ter vermes maiores e também o número de vermes que esse indivíduo alberga. Quanto mais verme, menor o tamanho destes, tá? Eles vivem em torno de 2 anos no intestino delgado e eles apresentam dimorfismo sexual. O macho, ele apresenta a parte posterior recurvada e a fêmea, a parte posterior é afilada. Como a gente consegue observar aqui nesse slide, né, a gente vê a parte posterior dos dois vermes, a fêmea do lado esquerdo com a parte afilada e o macho com a parte posterior recurvada. E o espículo, esse espículo, ele é importante no momento da reprodução desse parasito, tá? Os ovos de ascaris, eles apresentam, geralmente eles são mais arredondados, os ovos férteis, né? Eles já são mais arredondados. Ele tem uma cor castanha, mesmo sem coloração. Essa cor castanha acredita-se que se deva aos pigmentos presentes nas fezes. Quando ele é eliminado nas fezes do indivíduo, ele ainda não está totalmente pronto, vamos dizer assim. Ele ainda não é infectivo ao indivíduo. Ele precisa de altas temperaturas, de boa oxigenação, de regiões mais sombreadas e de boa umidade para que ocorra o desenvolvimento da larva. Isso leva em torno de 2 a 3 semanas em boas condições. É um ovo muito resistente às condições ambientais, justamente por suas características morfológicas. É um ovo que apresenta 3 camadas. A última, composta de mucopolissacarídeos, é chamada de mamilonada. Essa camada ela é liberada pela parede do útero da fêmea. Então, alguns ovos podem não apresentar, eles estão inclusive chamados de decorticados, vou falar para vocês mais para frente. Mas a membrana mamilonada, essa característica da membrana mamilonada é uma forma de distinção do ovo de ascaris dos ovos de demais nematelmintos, tá? A gente consegue observar nessa primeira figura, né, diferentes estágios do ovo de Ascaris lumbricoides. Quando eliminado, é basicamente uma massa interna, quase única, né?
Depois essa massa começa a se multiplicar, tendo boa oxigenação, boa temperatura, como eu disse, né? Não tendo sol, sol direto, sendo regiões mais sombreadas, começa a se desenvolver e dá origem à larva. Não é incomum a gente encontrar nas fezes do indivíduo ovos larvados de ascaris, desde que essas amostras sejam coletadas sem qualquer tipo de fixador, né? E fique ali por um tempo. E não seja levada imediatamente ao laboratório, né? Mas fique um tempo, tenha sido eliminada durante um determinado tempo. A figura E, ela demonstra o que ocorre lá no intestino delgado. A gente está vendo a eclosão dessa larva já infectiva, né? Que ocorre no interior do intestino delgado do indivíduo. Alguns ovos de ascaris lubricoides podem ser inférteis. Os ovos inférteis, quer dizer, aqueles que não vão dar origem a uma larva no seu interior, consequentemente eles não vão ser infectivos, eles têm uma característica diferente. Eles são ovos mais com forma de barril e têm uma massa granulosa no seu interior, tá? A gente vê a diferença do lado direito entre um ovo fértil e um ovo infértil. Então, o ovo não é a presença de membrana mamilonada, mas é com relação ao tamanho e os constituintes internos. Aqui a gente pode observar ovos decorticados de ascaris lubricoides. Eles são mais incomuns, mas são ovos que não apresentam a membrana mamilonada. Às vezes acontece que um ovo ou outro acaba não apresentando essa membrana, mas em nada interfere no processo de infectividade. Ele não é um ovo infértil em virtude de não apresentar essa membrana. Bom, e com relação ao ciclo de vida desse parasito? Como nós dissemos, é um ciclo de vida monoxeno. Só existe um hospedeiro relacionado, que é o homem. Então, o homem se infecta por meio da transmissão fecal oral, água ou alimento contaminado contendo o ovo com a larva no seu interior. O ovo infectivo, ele contém uma larva em segundo estágio. Esse ovo, ele passa pelo estômago, chega ao intestino. Lá no intestino, a larva eclode, só que acontece um problema. O ambiente intestinal, ele é pobre em oxigênio e essas larvas de segundo estágio, elas são aeróbicas. Então, o que acontece? Elas atravessam a parede do intestino delgado, caem na circulação sanguínea, linfática e vão até os pulmões, que é um ambiente repleto de oxigênio, tá, né? Lá ela sofre mudas e se transforma em anaeróbia facultativa. No momento em que ela adquire essa capacidade, ela já está pronta para viver no intestino. Então ela continua a migrar e até pelo movimento de cílios ali presentes na traqueia também, ela ascende. Ela vai em direção então à traqueia, laringe, faringe, é então deglutida e volta ao intestino onde onde se desenvolve, né, os vermes adultos. O período pré-patente, quer dizer, o momento em que o indivíduo ingere o ovo até o momento em que os ovos são eliminados nas fezes, é em torno de 2 a 3 meses. E as fêmeas podem eliminar até 200 mil ovos por dia. Então, todo o ciclo, nas melhores condições, dura em torno de 2 meses, 3 meses, ok? Aqui a gente observa as diferentes formas de ascaris lumbricoides. Então, as larvas, que tem as larvas mais juvenis, que são aquelas que migram, né, fazem o processo de migração em direção ao pulmão e daí para o intestino. Macho e fêmea, e a gente observa aqui o macho com a parte posterior recurvada, a fêmea mais afilada. O ovo, lembrando que o ovo ele pode ser fértil, aí ele é mais arredondado. Ele pode ser decorticado, não apresentar a terceira camada, que é a membrana mamilonada. Ele pode estar embrionado, até ter a larva no seu interior. E ele pode ser infértil. O ovo infértil é aquele que não foi fecundado, né, gente? Então, ele tem uma forma mais de barril e apresenta um material granuloso no seu interior. Quais são os fatores que favorecem a eclosão da larva no intestino delgado do hospedeiro? Então, todo o ambiente intestinal, na verdade, até a passagem desse ovo pelo estômago já é uma sinalização, já estimula o processo de eclosão da larva. Mas no ambiente intestinal, o pH adequado, a presença de sais biliares, a temperatura e a concentração ótima de gás carbônico são fatores que levam ao estímulo para que a larva saiba que ali é o local apropriado para ela eclodir. Bom, qual é a patogenia da ascaridíase? Vai ser baseada no ciclo de vida do euminto. A gente observa que tem larvas circulantes, adultos no intestino delgado. Bom, mas a grande maioria dos indivíduos com ascaridíase são assintomáticos, porque eles apresentam um pequeno número de vermes. A intensidade das alterações
está diretamente relacionada com o número de formas evolutivas presentes no hospedeiro, e eu diria mais, diria com a idade desse hospedeiro também. Crianças estão propensas a terem formas mais graves da ascaridíase, e o estado nutricional do indivíduo também é importante. As larvas, a gente viu que ela tem a capacidade de migrar pelo parênquima hepático. Quando um grande número de larvas migram por esse tecido, elas levam a um processo inflamatório. E aí há uma hepatite intersticial focal crônica. Lembra que são focos hemorrágicos, formação de granulomas e até proliferação bacteriana. Porque a gente tem que lembrar que as larvas estavam no ambiente intestinal e daí elas migram. Quando elas migram, elas podem levar bactérias para outras regiões do organismo. A síndrome de Loeffler, ela é uma pneumonia transiente autolimitada, em virtude da migração das larvas pelo parênquima pulmonar. Ela é caracterizada por febre, tosse, o sibilo, uma marcada eosinofilia e por dispneia. Ocorre edemaciação dos alvéolos com infiltrado inflamatório, mas, como eu disse, é autolimitada, então cura-se em um período de 2 a 3 semanas. A síndrome de Loeffler, ela não é característica só do Ascaris. Os parasitos que têm ciclo pulmonar, como Necator, Ancilóstoma, Strongyloides, podem levar a um quadro semelhante no hospedeiro. Aqui a gente observa uma Ascaris, uma larva de Ascaris no pulmão e um processo inflamatório também. Então, os indivíduos sintomáticos geralmente podem apresentar desconforto abdominal, dor epigástrica, náuseas, perda de apetite, urticárias, asma, convulsões. E nas infecções intensas, deficiência proteica, obstrução intestinal e migração. Aliás, os quadros de obstrução também são extremamente graves na ascaridíase. Nas crianças, o Ascaris ele compete pelos nutrientes presentes no intestino com o hospedeiro. Então leva a um baixo estado nutricional, um baixo peso, deficiência de vitamina A, e isso tudo, por sua vez, promove um baixo desenvolvimento cognitivo, um baixo desenvolvimento escolar. Existe um quadro que é denominado de Ascaris errático, em que é possível observar esses vermes no ducto pancreático, no perictônio, na traqueia, podendo levar à morte, no apêndice, podendo levar a apendicite, no fígado e assim por diante. Já se sabe que agentes anestésicos, febre alta, a utilização de pimentas e certas drogas levam à migração dessas larvas e inclusive dos vermes adultos. Há um mau prognóstico naquelas crianças que apresentam vermes migrantes dessa forma, Quando você observa vermes migrando pelo nariz ou saindo durante vômitos, indica o indivíduo hiperparasitado. Então, de forma resumida, na patogenicidade da forma adulta, a gente vê que quando o indivíduo tem adultos no intestino delgado, ele pode ter infecção leve e ser assintomático, ou apresentar uma infecção intensa. No caso da infecção leve, e mesmo na infecção intensa, gente, o indivíduo ocorre os processos de migração com Ascaris errático, presença de Ascaris no ducto pancreático ou biliar, pela própria mucosa intestinal e no trato respiratório, levando a síndromes que nós já falamos. No caso da infecção intensa, o indivíduo ele tem um déficit nutricional muito grande, um déficit proteico muito grande, e pode ter casos de obstrução intestinal também. Mas como eu disse, felizmente a maior parte dos indivíduos são assintomáticos. Aqui a gente observa um bolo de Ascaris sendo retirado de indivíduo com obstrução intestinal, então uma quantidade muito grande de vermes. Aqui um processo de perfuração intestinal. Aqui um verme observado durante a endoscopia digestiva, mais processos de obstrução intestinal com grande quantidade de vermes adultos. E aqui uma criança hiperparasitada, e a gente vê vermes saindo pelo nariz, pela boca, pelo excesso mesmo de parasitos. E uma criança com grande distensão abdominal por bolo de Ascaris. A gente não pode pensar que a patologia aqui, que a fisiopatologia aqui relaciona-se apenas com a presença dos vermes. Em crianças em estado hiperproteico também tendem a ter hipoproteico tendem a ter esse processo de extensão também. Aqui os vermes adultos de Ascaris eliminados de uma criança após o tratamento. Algumas figuras de Ascaris errático. Então, na primeira, uma imagem de um dentro da vesícula biliar, no ducto lacrimal inferior, e esse é até um relato de caso, e no apêndice cecal. E com relação ao diagnóstico? O diagnóstico clínico de Ascaris é difícil, porque a sintomatologia naqueles indivíduos não tão parasitados, é uma sintomatologia muito comum de vermes, Então, o indivíduo ele tem cólica, ele pode ter distensão abdominal, ele pode ter períodos de diarreia intermitentes,
Então é mais difícil, pode ter náusea, a não ser que esse indivíduo seja hiperparasitado e você acaba observando verme saindo mesmo nas fezes ou durante um vômito. Do contrário, o diagnóstico clínico é difícil. É necessário que o médico faça a solicitação de um exame parasitológico de fezes e que esse seja pelo menos 3 amostras em dias alternados. O ovo ele é facilmente detectado por técnicas de concentração. Então, você pode usar, por exemplo, o HPJ, que é a técnica de Hofmann-Pons e Jenner, é a sedimentação espontânea das fezes. Ou mesmo pelo HIT, a técnica do formol éter, é quando eu pego a minha amostra fecal, pego essa amostra fecal, após a filtração, eu coloco uma dada quantidade de formol e de éter, centrifugo por 5 minutos, e eu vou observar o sedimento, né? Essas técnicas de enriquecimento, concentração são preferíveis. E existe uma técnica que é chamada de Kato-Katz, que é uma técnica quantitativa. Ela me dá o número de ovos por grama de fezes. Só que o Kato-Katz, ele não é utilizado do ponto de vista em laboratórios, né, comuns. Ele é utilizado quando você vai fazer pesquisa ou quando você, por exemplo, quando você vai fazer, você necessita fazer grandes, assim, você quer observar o número de indivíduos, por exemplo, numa população muito grande. Você tem que fazer uma grande quantidade processar uma grande quantidade de amostra de fezes numa área endêmica, uma área com baixo recurso, por exemplo. Aí você vai e leva o kit Kato-Katz, porque é um kit muito simples, né? É uma técnica fácil de ser feita, que não exige centrifugação, apenas o microscópio, e pouco espaço também. É o kit, numa caixinha você leva aqui o kit, que tem uma caixinha, por exemplo, com 1000 kits, dá para fazer 1000 amostras, né? Então ele não é bem específico para ser feito em laboratórios de rotina. Ele é mais específico mesmo quando você quer obter dados epidemiológicos de uma determinada região, é mais para fins de pesquisa. Lembrando que a amostra ela deve ser fixada. Se não fixada, você tem o desenvolvimento desses ovos, então não é incomum você observar ovos com mais de uma massa germinativa interna, ou às vezes até larvas, dependendo do momento em que essa amostra foi obtida. Esse processo de formação, desse processo de embrionamento dos ovos também ocorre quando a gente coloca em formol a 5%, porque ele ainda permite o desenvolvimento dos ovos, por isso que eu prefiro o formol a 10%, ele é mais seguro nesse sentido, tá? O diagnóstico, esse aqui uma foto demonstrando um ovo de Ascaris lubricoides e acima um ovo de Trichuris trichiura pela técnica de Kato-Katz. Ainda a técnica de Kato-Katz, também mostrando os mesmos ovos. É interessante a gente observar esse ovo mais arredondado, que é o ovo de Ascaris, né? Ele é maior e apresenta a membrana mamelonada, essa membrana externa. Bom, quais são os fatores relevantes da ascaridíase? A grande produção de ovos pela fêmea, a viabilidade do ovo infectante por muitos meses no ambiente, no peridomicílio, a grande concentração de indivíduos vivendo em condições precárias, isso perpetua a doença, e o hábito da população, principalmente crianças em determinadas regiões, de defecar no peridomicílio. Então a gente sabe que o peridomicílio é uma região contaminada. Adicionalmente, a gente tem em países tropicais e subtropicais uma temperatura média anual elevada, uma umidade também elevada, a dispersão desses ovos por chuvas, ventos, insetos, tudo isso favorece a manutenção da ascaridíase no meio. E a gente tem que lembrar que crianças sofrem de maior suscetibilidade, que as migrações humanas introduzem a parasitose em outras regiões. E por que as crianças são um grupo de alto risco? Crianças estão em rápido metabolismo e crescimento físico, então elas são duramente, sofrem as maiores, sofrem as maiores taxas de morbidade, né, com baixo estado nutricional, elas são muito mais vulneráveis. É um período de intensa aprendizagem. A gente diz que as infecções parasitárias, elas têm uma ação sobre o indivíduo a longo prazo, porque a partir do momento em que ela interfere no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, ela interfere na aprendizagem, então ela acaba perpetuando a pobreza desses indivíduos. Essas crianças estão em contínua exposição ao solo contaminado, com pouca ou nenhuma higiene pessoal e com o sistema imune em desenvolvimento. Todos esses fatores contribuem para a perpetuação da ascaridíase e para a perpetuação da pobreza também.
Quais são as medidas profiláticas da ascaridíase? Então, o tratamento adequado dos indivíduos infectados, a eliminação adequada das excretas. Então, é super importante que as crianças não defequem no peridomicílio, contaminando esse ambiente. Controle de artrópodes e outros vetores mecânicos, por exemplo, as baratas, a gente sabe que são responsáveis por, a gente diz que são hospedeiros paratênicos, né? Elas são responsáveis por transmitir, por levar, por transportar o parasito de um local para outro, especificamente os ovos, né, nas patas e tudo mais. A melhorar os hábitos de higiene da população, a utilização de água apenas potável, fervida ou filtrada e a desinfecção dos alimentos. O que é o ideal? O ideal é que você utilize 1 colher de solução de hipoclorito de sódio em 1 litro de água. É o suficiente por 15 minutos para desativar, para inativar ovos de Ascaris lumbricoides. Depois as frutas, as verduras, elas têm que ser lavadas abundantemente com água, tá? Com relação à higiene pessoal, alguns hábitos, como por exemplo, cortar as unhas, lavar as mãos sempre depois ao banheiro, né, e antes de se alimentar, também são favoráveis para que não se tenha essa parasitose, tá? Existe o tratamento adequado com medicações já prescritas há muito tempo, são medicações seguras, inclusive para a utilização de crianças. Existem protocolos tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial de Saúde. As drogas, dependendo da droga, por exemplo, os albendazóis, né, albendazol, mebendazol, eles agem nas tubulinas desse parasito, né, então acaba que não ocorre divisão celular. A gente sempre tem que tomar cuidado no momento em que administra antihelmíntico com uma criança, porque há sempre uma maior eliminação de ovos após esse tratamento e alguns ovos ainda estão infectivos. Então, infectivos não, ainda há possibilidade de se tornarem infectivos no ambiente, tá? Então, a gente se diz que não há necessidade de se aguardar por novas vacinas, drogas ou nova tecnologia. O tratamento das infecções parasitárias, ele é, do ponto de vista teórico, muito simples. Ele não exige recursos muito altos, né? O maior desafio é transferir o que a gente sabe, conhecer a informação e que essa informação seja devidamente assimilada por pais, pelas crianças e pela família. Porque a gente sabe que é a manutenção de certos hábitos que fazem perpetuar a ascaridíase pelo mundo e que os problemas, a morbidade gerada pelas infecções parasitárias, especialmente o Ascaris, recai imensamente sobre as crianças. Ela é muito mais alta na população infantil e isso vai interferir no futuro dessas crianças.